Fala aí, meu povo! Tivemos ontem uma mini rodadinha do Campeonato Brasileiro, uma rodada esquisita que começa na terça-feira e vai se alongando, mas tivemos os dois líderes do campeonato jogando e tropeçando feio, o Palmeiras no Vitória e o Flamengo no Fluminense, dois resultados justos, o Palmeiras não merecia vencer o Vitória, jogou muito mal, e o Flamengo também, apesar do pênalti inexplicável não marcado em cima do Bruno Henrique e do Thiago Silva, jogou muito mal contra o Fluminense, errou demais e também não merecia a vitória. E eu acho que, claro, que lances capitais podem mudar o jogo e tal, mas por desempenho em campo, eu também acho que o Flamengo merecia perder do Fluminense, muito mérito do Fluminense, muito demérito do Flamengo também. Tem um momento esquisito desses dois times, né? O Flamengo ganhou do Sport, porque o Sport teve dois jogadores expulsos e a partir daí é claro que o jogo se colocou para o Flamengo. O Felipe Luiz na entrevista inclusive admite que apesar do 5-1 no placar não foi um bom jogo e não foi mesmo. O Flamengo tem começado mal os seus jogos. Começou mal contra o Santos, fez um gol ocasional do Léo Pereira num bate-rebate no segundo tempo, o jogo se abriu um pouco mais, tinha começado mal o jogo contra o São Paulo. Começou mal o jogo contra o Sport, começou mal o jogo contra o Fluminense. O Flamengo vem tendo dificuldades no início das partidas, eu acho que para levar o jogo para onde ele quer. E o Palmeiras, nos últimos 3 jogos, só fez um gol de rebote de escanteio, um golaço do Vitor Roque, mas um gol de rebote de escanteio, não tem nada construído. Depois passou em branco contra o Santos e passou em branco de novo contra o Vitória. Tem muita coisa diferente, porque são dois clubes que veem o futebol de uma forma extremamente diferente, mas tem algo em comum entre que está acontecendo nesse momento com o Flamengo e com o Palmeiras, que eu acho que é um esgotamento físico, jogadores voltando da data FIFA e entrando em campo 24 horas ou até menos de 24 horas depois, caso do Gonçalo Plata, né, do Flamengo. Tinha jogado às 11 da noite da terça-feira, às 9 da noite de quarta ele está pronto para jogar mais um jogo, ficou no banco de reserva, mas estava pronto para jogar mais um jogo. Enfim, existe um esgotamento físico e existe, eu acho, um esgotamento mental também, que os jogadores nesse momento estão menos atentos, estão menos inspirados, estão perdendo aquele meio segundinho que eu falo com vocês, que é para você levar uma vantagem em cima de um jogador ou não, e eu acho que eles aí estão deixando passar os jogos, e os jogos estão passando por aí, e eles não estão tendo o mesmo desempenho nesse momento da temporada. É 20 de novembro, a temporada está quase acabando, os caras estão em data FIFA e eles estão com tudo para se decidir em 2 torneios ainda, tanto no Campeonato Brasileiro como também na Copa da Libertadores. Eu sei que muita gente vai falar, pô, ninguém quer ganhar o Campeonato Brasileiro, mas se você quer ganhar ótimos descontos, hoje é o dia para você, hein? Hoje é o dia do Pix Maluco da Insider, que vocês podem aproveitar ainda mais descontos do que normalmente vocês já têm. Lá no site da Insider vocês têm um tanto de produto em desconto, com o cupom BECKLER vocês têm 15%, somando o que tem no site, vocês podem passar de 50% de desconto em vários produtos para vocês, e ainda pagando no Pix, hoje quinta-feira, dia 20 de novembro, vocês ainda podem ter 10% a mais de desconto. É uma ótima oportunidade para vocês renovarem o guarda-roupa de vocês, para vocês comprarem roupa de muita qualidade, de ótimo custo-benefício, que vai desamassando no corpo igual essa tech t-shirt que eu tirei de qualquer jeito do armário para fazer esse vídeo aqui para vocês e que depois de alguns minutinhos ela já está pronta, que serve para o seu dia inteiro, é super versátil, serve para gravar um vídeo, serve para depois ir trabalhar, serve para fazer esporte. Vocês já sabem da qualidade da Insider e hoje é um grande dia para, se você ainda não deu uma chance para Insider, para você provar e depois você vai aprovar. Vai lá no site da Insider, tem link aqui na descrição do vídeo para você não perder essa quinta-feira do Pix Maluco da Insider e aproveitarem ainda mais descontos para vocês. Voltando para o tema central do vídeo, o Palmeiras jogou muito mal contra o Vitória, eu transmiti esse jogo no Arquibancada TNT da TNT Esportes e me chamou a atenção como que o Palmeiras é um time pouco criativo nesse momento da temporada. Eu acho que o normal do time do Abel Ferreira é ser um time pouco criativo. Teve um momento dessa temporada que o time fazia muitos gols, que o time tinha muito volume. Isso me parece que passou. E normalmente os times, os Palmeiras do Abel, foram times pouco criativos, que reagem melhor ou que têm muito volume, mas que não são times de envolver muito o adversário. E ontem o que a gente viu foi um bloco de 3 zagueiros, o Andrés Pereira e depois um bloco de mais 5, 6 jogadores do Palmeiras à frente, com pouco sentido de jogo, por exemplo, de Maurício de Rafael Veiga, que ficava muito perto de Bruno Rodrigues, de Flaco Lopes, de Jeff Té e de Alan, os 2 caras abertos, e pouca gente no meio para atrair o Vitória, para fazer o Vitória balançar de um lado para o outro.
É um jogo burocrático e quase que assim, eu sei que não é preguiçoso, porque todo mundo correu tudo que tinha para correr, mas é um jogo, do ponto de vista mental, do ponto de vista de inspiração, preguiçoso do Palmeiras, que não teve paciência de construir jogo, de envolver o adversário. Normalmente, quando o Vitória se fechava com 5 e depois com 4, tem que atrair os caras para um lado, depois girar a bola para o outro para ter situação de 1 contra 1. Palmeiras não tinha nada disso. Insistiu tempo demais com 3 zagueiros, sendo Mikael e Murilo 2 maus passadores. Então o Vitória que estava todo fechado, que pressionava com um jogador só, o Lopes. A saída de bola do Palmeiras tinham 3 zagueiros por ali, não tinha porquê ter 3 zagueiros para um atacante. Normalmente você precisa construir vantagens, e quando você tem 3 contra 1, tá faltando 2 lá na frente para você pelo menos igualar o número de jogadores do time adversário. Então acho que foi um jogo ruim do Palmeiras, como ele já fez alguns assim, como foi contra o Santos, como foi contra o Mirassol, que a partir de algum momento é só chuveirinho na área, chuveirinho na área. Gustavo Gomes entrou no segundo tempo para jogar como atacante, não jogou como zagueiro hora nenhuma do jogo. Então é um Palmeiras que nesse momento depende muito de Flaco e de Vitor, que tem pouca criatividade, que no jogo contra o Flamengo, que perdeu por 3-2, já tinha mostrado isso, porque atacou o segundo tempo inteiro e praticamente não gerou nada. Para a final da Libertadores e para os jogos que restam do Palmeiras, ele vai precisar de mais do que isso. A tabela é difícil do Palmeiras, tá? Tem o Fluminense no final de semana, o Fluminense está jogando bem e está muito vivo em briga por Libertadores, depois da chegada do Zubeldia, é o 6º colocado. Depois tem o Grêmio fora de casa, o Grêmio é sempre difícil de se enfrentar, o Grêmio hoje está meio que no meio do nada ali com 43 pontos, depois da vitória contra o Vasco já respirou. Vamos ver se vai ser um jogo muito difícil ou não para o Palmeiras. Normalmente, simplesmente por ser o Grêmio no Sul, é difícil. Ainda mais quando você vai jogar uma final de Libertadores 4 dias depois e tá com esse cansaço físico e mental. Aí tem um jogo contra o Flamengo, volta para jogar contra o Atlético. Vamos ver se o Atlético vai estar já classificado para Libertadores via Sul-Americana ou não. Ou se ainda vai estar brigando, porque pode ser até um G8 de Campeonato Brasileiro. E hoje o 8º colocado é o Red Bull Bragantino com 45. E o Galo tem 44 pontos, então ele ainda pode beliscar ali em 8º lugar. E na última rodada tem o Ceará fora de casa. O Ceará que está no meio do nada, 13º colocado, 42 pontos. Dificilmente o Ceará vai ter qualquer briga por rebaixamento ainda na última rodada. E eu acho que não vai ter fôlego também para brigar por nada mais, como uma 8ª colocação e brigar por título brasileiro. Flamengo jogou depois contra o Fluminense. Fluminense parecia tá no 220, tá a 150 por hora e o Flamengo tá a 40 por hora. Muita dificuldade do Flamengo de passar marcha, de levar vantagem nos duelos, de conseguir sair jogando de forma limpa. O João Vitor ontem, o garoto que jogou na zaga, fez um jogo muito ruim, já tinha jogado mal contra o Sport também, entra no final de temporada sem ritmo, sem dinâmica de jogo, e aí é claro que fica muito difícil. E é curioso porque a gente tem Flamengo e Palmeiras com os elencos que tem, e chega para decidir a temporada o Palmeiras utilizando Mikael, Bruno Rodrigues, o Flamengo utilizando João Vitor, Juninho, resgatando Everton, Cebolinha. Então assim, é o time do Vitor Lopes, do Flaco, do Alan, do Veiga, do Felipe Anderson, mas na hora de decidir estão sendo outros jogadores que nesse momento importante da temporada estão jogando. A mesma coisa do Flamengo, né? Do Plata, do Pedro, do Arrascaeta, do Jorginho, e chega em um jogo decisivo, um Fla-Flu. A gente viu como e as mudanças que foram fazendo o Felipe Luiz pelos jogadores que ele tinha à disposição. Todo mundo do elenco é importante, todo mundo em algum momento vai ter que jogar algum jogo difícil. E ontem a gente viu que o João Vitor, por exemplo, sentiu bastante o jogo contra o Fluminense, um ótimo primeiro tempo do Fluminense, com Everaldo pressionando muito, com Serna pressionando muito também na frente, com a dupla de volantes do Fluminense, o Martinelli pressionando demais, o Hércules a mesma coisa. Fez um golaço o Lúcio Acosta, um dos gols do campeonato. Acho que o gol dele e o gol do Matheus Pereira contra o Internacional são os 2 gols do Campeonato Brasileiro. Enfim, um ótimo jogo do Fluminense, marcando muito. No segundo tempo, não fosse pelo pênalti, um ótimo jogo também do Thiago Silva e um muito bom jogo do Fábio. E o Flamengo depois se viu resumido também a lançar a bola na área do Fluminense, porque não conseguia, e com a presença do Juninho na área é uma boa tática, porque não conseguia fazer nada mais do que isso. O pênalti em cima do Bruno Henrique é muito difícil de se explicar por que não se marca. O Thiago Silva simplesmente chuta um jogador que tomou a dianteira, né? O Bruno Henrique toma a frente da jogada, teria o domínio da bola a partir dali, e o Thiago Silva não vê o Bruno e chuta o Bruno. Mas ele não viu, sem ver,
também é falta. Eu acho que era uma falta muito fácil de ser marcada. Vi a explicação do Paulo César de Oliveira, que discordo absolutamente de que o Bruno Henrique só coloca o corpo ali para ser chutado pelo Thiago Silva, então o Thiago Silva que não chute, mas ele coloca para disputar uma bola. O que ele vai fazer depois com o corpo e com a bola é problema dele. Ele toma a frente do jogador do Fluminense e é chutado pelo Thiago Silva. Mas enfim, acho que o Flamengo mereceu perder, porque jogou muito mal o primeiro tempo. O Fluminense teve chance no segundo também. E poderia ter feito mais um gol e não ter nem sido necessário a gente pensar que esse pênalti, o que poderia ter acontecido. A tabela do Flamengo tem o Red Bull Bragantino na próxima rodada, que vem de 3 vitórias seguidas com Wagner Mancini, que está brigando de novo por Libertadores. O Red Bull Bragantino agora é o 8º lugar. A gente tem o Bahia com 53 pontos e depois um blocaço, né? De Red Bull Bragantino, São Paulo, Atlético, Grêmio, Vasco, Ceará, Corinthians com 42 pontos, entre 45 e 42 pontos. A gente tem 1, 2, 3, 6, 7 times nesse bloco que alguém ali vai acabar ficando em 8º e pode até pegar vaga na Libertadores da América, dependendo do que aconteça na Copa do Brasil, quem vai ser o campeão. Flamengo e Bragantino na próxima rodada não é fácil, depois o Flamengo pega o Galo, dia 25, terça-feira. Esse jogo aqui eu acho que é mais perigoso para o Flamengo se o Atlético vencer a Sul-Americana e chegar muito empolgado. Existe normalmente uma empolgação diferente do Atlético para jogar contra o Flamengo, existe uma rivalidade muito grande. Se o Atlético tivesse sido campeão, eu imagino uma Arena MRV lotada, de festa, e que aí o Atlético pode entrar de novo muito motivado para um último esforço no Campeonato Brasileiro. Eu acho que pode ser um jogo muito complicado para o Flamengo. Caso o Galo perca, o Atlético pode precisar entrar em campo contra o Flamengo para brigar por vaga na Libertadores, para precisar de ponto no Campeonato Brasileiro, mas talvez a mobilização não seja a mesma como se vencer a Sul-Americana. Mas é um jogo também 4 dias antes de viajar, um dia antes de viajar, mas 4 dias antes da final da Libertadores, também complicado para o Flamengo. Depois joga em casa contra o Ceará, acho que vai ser um jogo mais tranquilo para o Flamengo, mas a gente está vendo que não está tendo jogo tranquilo para ninguém. E a última rodada fora de casa contra o Mirassol já vai estar garantido na Libertadores. Aqui acho que o Mirassol, pelo grande campeonato que fez, pode querer se despedir bem da sua torcida, se despedir bem do ano da sua vida, mas eu acho que é o melhor momento para se jogar com o Mirassol em casa. Se tem uma rodada boa para jogar contra o Mirassol em casa, é a última que o Mirassol não disputa mais nada. Então, a tabela do Flamengo, para mim, os 2 próximos jogos são mais difíceis do que os 2 últimos. E numa dessa, meu povo, tem o Cruzeiro, que tá, caso vença hoje o Juventude, eu estou gravando esse vídeo antes do Juventude Cruzeiro, vai se colocar 4 pontos atrás do Flamengo, faltando 4 rodadas. Eu acho que não dá, tá? Torcedor do Cruzeiro que tá o ano inteiro se perguntando, será que vai dar, será que não vai? Eu acho que não vai dar tempo. Cruzeiro me parece mais descansado do que Flamengo e Palmeiras nesse momento, física e mentalmente, porque não teve Libertadores, porque a Copa do Brasil é só depois e tal. Sul-Americano, o Cruzeiro jogou na lata do lixo muito cedo. E é um time que tem dificuldade, pela sua composição de elenco, de fazer pontos em casa, de fazer pontos contra adversários muito fechados. O Cruzeiro contra-ataca e corre muito mais do que ataca com o time adversário posicionado atrás. Então foi deixando pontinhos como Ceará, Sport em casa, Santos em casa, enfim. O Cruzeiro deixou na última rodada do Fluminense, mas o Fluminense está jogando bem. O Cruzeiro foi deixando uns pontinhos durante o campeonato, que se tivesse sido mais consistente em jogos, em teoria, mais fáceis, teria aqui 4, 5 pontos a mais, estaria efetivamente na briga pelo título. Se vencer o Juventude, coisa que eu não acho fácil, 4 pontos atrás em 4 rodadas, Flamengo tem que tropeçar 2 vezes, Palmeiras tem que tropeçar uma vez, é pensar que o Flamengo vai tropeçar no Bragantino e depois no Galo, por exemplo, e que o Cruzeiro vai ganhar todas, o que eu também acho difícil. Deixa eu ver se eu tenho a tabela do Cruzeiro aqui. Juventude fora, Corinthians em casa, Ceará fora e Botafogo em casa e Santos fora, né? O Cruzeiro ainda tem 5 jogos porque tem esse Juventude hoje. Não é uma tabela ruim do Cruzeiro. O Santos na última rodada, se estiver precisando de ponto, é bastante complicado mesmo jogar contra o Santos na Vila. Mas de resto, não é uma tabela ruim, mas eu também não acho que o Cruzeiro faça 5 vitórias consecutivas. Então pensar que o Cruzeiro talvez ganhe 3 e, sei lá, empate 1, empate 2, que faça 10 pontos. Se fizer 10 pontos com 64 que tem agora, vai a 74, uma vitória do Flamengo, já chega no 74 também. Acho que não vai dar tempo, tá? Se tivesse 8 rodadas a serem disputadas, 10 rodadas, Flamengo e Palmeiras poderiam tropeçar alguma coisinha a mais e o Cruzeiro ir tirando pontinho por pontinho e não tirar uma distância muito grande, como são em 4 rodadas. Veremos, gente, o que vai acontecer nessas 3 últimas semanas de Campeonato Brasileiro, com uma final de Sul-Americana, com uma final de Libertadores pelo caminho.
É um ótimo campeonato porque é muito equilibrado, ninguém ganha jogo antes de descer do ônibus, ninguém ganha jogo de véspera. A graça do Campeonato Brasileiro é o equilíbrio que tem entre os times, é a dificuldade que tem. Tem um pouco de graça que não deveria ter, que é se joga em data FIFA, que os caras jogam com 12 desfalques, que isso não pode acontecer, mas isso também acaba achatando um pouco as distâncias do campeonato. É uma pena que seja por isso, mas isso também acontece. Enfim, é um campeonato bem legal por toda a doideira que ele é, pela dificuldade que ele traz e pelo equilíbrio que ele tem. Veremos quem é que vai se dar bem numa dessa, meu povo. Se você chegou até aqui, dá uma curtida aí e se inscreve no canal também para ajudar quem tá fazendo conteúdo para vocês. Beijo para todo mundo, hein? Bom feriado. Até mais.